A leitura dos Cadernos do Cárcere de Antônio Gramsci encerra algumas dificuldades que são próprias da maneira como o autor produziu esta obra. Então eu vou começar apresentando esta obra, suas diferentes edições e indicando aquelas que eu considero mais apropriadas para o estudo. A primeira coisa que precisa ficar registrada é de que Antônio Gramsci não escreveu um livro acabado durante a sua vida. E sequer os cadernos do cárcere que ele escreve durante a prisão são uma obra acabada. Eles são, na verdade, um conjunto de anotações que Gramsci produziu para o seu próprio estudo e que poderiam eventualmente se tornar uma obra mais definida, com contornos mais precisos, uma obra monográfica. Mas isto não aconteceu. Vamos ver como ele produziu esta obra. Começa em 1928, quando recebe autorização por parte das autoridades prisionais para escrever na prisão. Ele começará esta obra em fevereiro de 1929. Nós temos aqui uma edição facsimilar que foi publicada recentemente na Itália. Na primeira página do chamado Primo Quaderno, ele apresenta um elenco de temas, começando pela teoria da história e da historiografia, que ele pretendia desenvolver durante as suas pesquisas. A seguir, ele começa a redação, tomando nota nestes cadernos, primeiro cadernos de grande formato, depois cadernos de pequeno formato, que constituem o que se denominou de cadernos miscelâneos. Posteriormente, as notas esparsas, diversas tematicamente, serão reunidas pelo mesmo Antônio Gramsci em um conjunto de cadernos especiais, isto a partir do ano de 1932. Quando ele começa a escrever estes cadernos especiais, ele cancela as anotações que havia feito nos cadernos miscelâneos e transcreve estes textos para os cadernos especiais, reunindo neles notas de diversos cadernos miscelâneos, agrupadas em torno de algumas temáticas especiais, que são aquelas que concentram a sua reflexão durante a prisão. Estas notas dos cadernos miscelâneos, que depois são transcritas, recebem o nome de textos A. Os textos C são as notas em sua segunda versão, algumas delas completamente reescritas e reformuladas. Os textos B são aqueles que nos cadernos do cárcere têm uma única redação. O problema começa quando esta obra vem a ser publicada. Isto acontece na Itália a partir do ano de 1947, quando é organizada uma edição coordenada por Felice Platoni e pelo secretário-geral do Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, que é conhecida como edição temática. São 6 volumes ao todo. Esta edição tem uma particularidade. Ela não publica, ela não nos traz os cadernos tal qual Gramsci os escreveu. O que os editores fazem é selecionar temas e eles próprios agruparem as notas de acordo com estes temas, suprimindo anotações que consideravam inconvenientes para a linha política do Partido Comunista ou inapropriadas para o público que receberia esta obra. Esta é a primeira edição. Com base nela, no Brasil é publicada uma primeira edição dos Cadernos do Cárcere a partir de 1966, que tem como volumes a concepção materialista da história, que na Itália se chamava La Filosofia de Benedetto Croce, Maquiavel, a Política e o Estado Moderno, Literatura e Vida Nacional e os Intelectuais e Organização da Cultura. Esta edição brasileira reproduz os erros da primeira edição, os inconvenientes da primeira edição, e inclusive os prefácios que orientavam um certo tipo de leitura muito afinada com os propósitos do Partido Comunista Italiano. Os pesquisadores, os estudiosos, têm uma nova ferramenta
muito melhor para o seu trabalho a partir de 1975, quando é publicada a edição temática, que é esta que nós temos aqui. 4 volumes, nos quais a totalidade dos escritos de Gramsci, com a exceção dos cadernos de tradução, é publicada. Aqui nós temos o caderno publicado na própria sequência que Gramsci os deixou, certo? Da primeira à última página. Portanto, com as notas A, B e C. E, a partir disto, nós temos uma explosão dos estudos gramscianos, que agora têm condições de estabelecer a própria dinâmica do pensamento do autor a partir do seu texto. Nós temos outras ferramentas, como, por exemplo, o estudo de Gianni Francioni, que nos permite ver aproximadamente a data da redação de cada anotação. E com isto nós podemos reconstruir a história interna dos cadernos do cárcere. Quando nós cotejamos estas notas com as cartas que foram publicadas também pela editora Einaudi na Itália, nós estamos em condições de reconstruir o ritmo do pensamento gramsciano. Nós ficamos muito defasados no Brasil com as pesquisas porque não tínhamos uma edição confiável em mãos e os estudiosos recorriam frequentemente a esta edição crítica publicada em 1975 por Valentino Gerratana. A partir de 1999, Carlos Nelson Coutinho, Marco Aurélio Garcia e Luiz Sérgio Henriques começam a produzir uma nova edição dos Cadernos do Cárcere em português, que é esta, da qual nós temos alguns volumes aqui, editada pela Civilização Brasileira. Esta edição, ela tem algumas grandes vantagens sobre a anterior. Em primeiro lugar, os cadernos especiais estão publicados na sua integralidade, ou seja, de modo completo, com todas as suas notas. Mas o mesmo não ocorre, entretanto, com os cadernos miscelâneos, e este é o inconveniente da edição. Os textos A, aqueles de primeira redação, não são publicados. Os editores escolhem publicar apenas os textos C, aqueles de segunda redação, e os textos B. Aquilo que seriam as notas miscelâneas, eles reagrupam tematicamente logo após os cadernos especiais. Deste modo, nós temos condições, hoje, de trabalhar com o pensamento de Antônio Gramsci de uma maneira mais rigorosa no Brasil. Permanecem, entretanto, alguns problemas que só podem ser sanados pela leitura da edição crítica publicada em 1975. Em outro vídeo, nós falaremos um pouco sobre como ler estes cadernos.